Bom, pessoal, vamos agora falar do custo financeiro. Vamos continuar a matemática financeira falando do custo financeiro, que envolve o cálculo com a fórmula de Fisher, como foi mostrado no vídeo passado. Observe, nosso assunto agora é o custo financeiro. O custo financeiro, ele representa um cálculo de uma taxa real de juros ou a taxa real de retorno de um investimento. Tá? Na questão de custo financeiro, vai ser citado o chamado custo efetivo, o custo efetivo de um investimento representa o mesmo que a taxa real ou a taxa efetiva. O chamado custo real efetivo, vamos corrigir aqui, o custo efetivo representa, na verdade, o custo nominal ou custo aparente do investimento. Na questão sobre custo financeiro, vai ser citado o chamado custo real efetivo. Que este sim representa a chamada taxa real ou taxa efetiva do financiamento. E teremos também a inflação do período. Vamos exemplificar esse tipo de problema. Por exemplo, eu quero fazer uma construção em que eu vou gastar 100 mil reais. Tá? Só que, durante o período de construção, eu acabo gastando mais do que 100 mil reais. Vamos supor que eu gaste 150 mil reais. Bom, se durante esse período não houve inflação, então houve um custo a mais de 50%. Mas, se houve inflação nesse período, então uma parte desses 50 mil a mais que eu gastei corresponde à inflação. E aí temos que calcular o custo efetivo real. Então vamos ver esse tipo de problema. Ele é exatamente, é semelhante ao problema que vimos na aula passada sobre taxa real, taxa de inflação e taxa aparente. Bom, vamos a um exemplo. Nosso primeiro exemplo, exemplo de número 1. Supondo que em um investimento o custo efetivo foi de 50% e a inflação no período, vamos supor a inflação no período de 20%, determinar o custo real efetivo do investimento. Vamos ver aí essa ideia. Então, custo efetivo, 50%. A inflação no período foi de 20%. Qual foi o custo real efetivo? Bom, se o aumento de custo foi de 50%, mas houve no período uma inflação de 20%, o aumento não foi 50%. Este é um aumento aparente. Então, para a solução do nosso problema, a taxa aparente ou taxa nominal foi justamente o custo efetivo, que é de 50%, ou 0,5, se dividirmos por 100. A taxa de inflação corresponde a 20%. E o que a questão pede é a taxa real ou taxa efetiva, que corresponde ao custo real efetivo. É isso que a questão quer. A solução desse tipo de problema já vimos anteriormente. Você pode resolver pela fórmula de Fisher ou pode resolver pelo que eu chamo de método rápido. Então vamos ver a solução primeiro pela fórmula de Fisher.
A solução pela fórmula de Fischer é 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação, é igual a 1 mais a taxa aparente. Bom, a taxa real é o que eu quero, é o custo real efetivo. A taxa de inflação foi de 20%, se dividir por 100, 0,2. E a taxa aparente é o custo efetivo, que é de 50% ou 0,5. Então temos aí a solução do nosso problema. A taxa real vai me dar o custo real efetivo. A taxa aparente corresponde ao custo efetivo. E temos aqui a inflação do período. Bom, continuando nosso cálculo, vai ficar 1 mais a taxa real, que multiplica 1,2, será igual a 1,5. O 1,2 que está multiplicando, passa dividindo. 1 mais a nossa taxa real é igual a 1,5 dividido por 1,2, que é o mesmo, já vimos isso antes, ó, 15 sobre 12. Retire a vírgula, porque todos os números, o numerador e o denominador da fração tem uma casa decimal cada um. Bom, então a nossa taxa real, que é o custo real efetivo, é a mesma coisa, é 15 sobre 12 menos 1. Esse valor tem que ser multiplicado por 100 para obter em porcentagem. Bom, continuando, né? Primeiro dividimos 15 por 12, subtraímos 1 e multiplicamos por 100. Então, continuando o nosso cálculo. Primeiro faremos 15 dividido por 12, dará 1, 15, 1 vezes 12, 12, e o resto 3. Vai ficar 30 por 12, dará 2, 24, o resto 6, 60 por 12, 5. 5 vezes 12, 60, resto 0. Logo, a taxa real, que é o mesmo que a taxa efetiva, ou custo real efetivo, será de 1,25 menos 1. Esse 1,25 é 15 por 12, menos 1 vezes 100%. A taxa real é igual a 0,25 vezes 100. Logo, a taxa real é igual a 25%. Ou seja, o custo real efetivo foi de 25%. Tudo ok? Então, se temos né, um custo real, custo efetivo de 50%, num período, né, voltando aqui à nossa questão, se temos um custo efetivo de 50%, em um período em que a inflação é de 20%, né, o custo real efetivo foi de, que foi a solução do problema, foi de 25%. Tudo ok? Lembrando, né, que esse valor sempre será menor do que a diferença entre 50 e 20. Tudo certo? Está aí resolvido o nosso problema. Vamos resolver de outra maneira, pelo nosso método rápido. Tá bom? Está aí resolvido. Agora vamos para o método rápido. Observe, o nosso método rápido consiste nisso, não é? O custo efetivo, que corresponde à taxa nominal, é de 50%. Custo efetivo de 50%. Base de cálculo 100. Como o custo efetivo foi de 50, então o custo passou a 150. Bom, temos aqui o período, né, com inflação de 20. Então, o que era 100 passou a custar, nesse mesmo período, 120. E de 120 para 150, temos aí, então, o custo real efetivo. Tá bom? Quanto é esse custo real efetivo? Bom, esse custo real efetivo significa um aumento de 120 para 150 de 30. O aumento foi de 30 em 120. É assim que ele é calculado. O custo real efetivo será um ganho de 30 em 120 vezes 100. Ó. Então, o resultado é este. Vamos cortar, ó,
Podemos dividir 3 por 3, né? Vamos simplificar essa fração. 3 dividido por 3 dá 1, né? E 12 por 3, 4. O resultado é 1/4 vezes 100. 1/4, já vimos isto nas aulas, né, de porcentagem, é 0,25 vezes 100. O resultado é 25%. Então, em vez de usar a equação de Fischer, você pode utilizar essa equação. Lembrando, né, que na parte superior sempre a taxa nominal ou aparente, que é o custo efetivo. Na parte inferior, a inflação e o custo real efetivo, que é o mesmo que a taxa real ou taxa efetiva. Bom, gente, vamos a mais um exemplo. Vamos a mais um exemplo, será o nosso exemplo de número 2. Considere que em um investimento o custo real efetivo foi de, vamos supor, um valor de 40%. E o custo efetivo de 70%. Determinar a inflação no período. Determinar a inflação no período. Bom, vamos ver aí. Lembrando que, solução, lembrando que o custo real efetivo corresponde à taxa real ou taxa efetiva. Então, a taxa real ou taxa efetiva é o custo real efetivo, que é de 40%, ou 0,4. O custo efetivo corresponde à taxa nominal, que é o mesmo que taxa aparente. Bom, taxa real, taxa efetiva. Taxa nominal é o mesmo que taxa aparente, que é o custo efetivo, que é de 70%. Bom, o que é que eu quero? A inflação. Taxa de inflação igual a... Bom, vamos à solução do problema primeiro, pela fórmula de Fischer. Vamos lá. 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação, será igual a 1 mais a taxa aparente. A taxa real foi de 40%, 0,4. A taxa de inflação eu quero. A taxa aparente, 70%, 0,7. Logo, temos que 1,4 vezes 1 mais a taxa de inflação será igual a 1,7. Ou 1,4 passa dividindo, como já foi visto isto antes, várias vezes. 1,7 dividido por 1,4. É a repetição desses cálculos que vai fazer com que você ganhe habilidade, retire a vírgula, fica 17 sobre 14. Então, a taxa de inflação será 17 sobre 14 menos 1. Resultado disto, vamos ver, quanto é 17 dividido por 14? 1 para 14, 14 para 17 sobra 3. Aí vai ficar 30, vírgula, coloca o 0. 30 por 14, 2, 28 sobra 2, 20 dá 1. 1 vezes 14, 14 sobra 6, 60 por 14 dará 5, passa 4, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 1 é 4 e 1, 5. Sobra 4, bom, não dará aproximadamente 1,214 menos 1. A taxa de inflação é 0,214, que deve ser multiplicada por... A taxa de inflação é de 21,4%.
Esse é o resultado. Não esqueça, aparente 40, 70, real 40, a diferença dá 30. A inflação tem que ser menor do que 30, tá bom? Do que a diferença das duas. 21,4 é o resultado. Vamos resolver isso pelo nosso método rápido. Tudo ok? Veja que é trabalhoso esse cálculo, né? Mas infelizmente tem que ser treinado porque é questão de prova de matemática financeira. Vamos para o método rápido, você pode optar por ele. Não esqueça, na parte superior, a taxa nominal, que é o mesmo que taxa aparente, que é o mesmo, né, AP, né? Taxa aparente, que é o mesmo que o custo efetivo, que foi de 70%. Logo, se partirmos de R$100, vamos ter 170 no final. Bom, na parte inferior temos a taxa real, que é igual à taxa efetiva, que é o custo real efetivo, que foi de 40%. Então, R$100 mais 40% vai para 140. Com isto, podemos determinar agora a inflação, a taxa de inflação. A inflação correspondeu a R$30, ó, de 140 para 170 são R$30. A inflação é 30 em 140. Então é assim que calcula a taxa de inflação em vez de usar a fórmula de Fischer. 30 em 140 vezes 100. Corte os zeros. Divida 3 por 14 e vai encontrar, né, 0,2, ó, 28, né, para 30, vai sobrar 2, ó, vai ficar 1. Ficar 20 por 14, né, sobra 6,60, dará 4, né, ó, vezes 100%. Então, essa taxa de inflação, faça a conta, dá 21,4%, como mostramos anteriormente. Eu garanto a vocês que esse método, né, utilizando essa ideia, você vai obter exatamente o mesmo resultado. Tudo ok? Vamos ao nosso último exemplo, né? Vamos ao nosso último exemplo agora, calcular o custo efetivo. No primeiro problema desta aula, calculamos o custo real efetivo, né? E depois calculamos, né, agora a inflação. Agora vamos calcular o custo efetivo. Vamos para nosso terceiro e último exemplo desta nossa aula. Exemplo de número 3. Considere que em um investimento o custo real efetivo foi igual a 30% e a inflação do período, inflação no mesmo período, igual a 15%. Determinar o custo efetivo. Pronto? Vamos lá? Temos o custo real efetivo, temos a taxa de inflação, agora o custo efetivo, que é o mesmo que a taxa nominal ou aparente, tá bom? Então, a solução do nosso problema. Relembrando que o custo real efetivo corresponde à taxa real, que é o mesmo que a taxa efetiva, de 30%, ou 0,3. Bom, a inflação foi dada no período de 15%, ou 0,15, a mesma coisa dividindo por 100. Determinar o custo efetivo, que nada mais é do que uma taxa nominal ou taxa aparente, né, de investimento. É isso que se deseja. Então, utilizando a fórmula de Fischer primeiro. Vamos ver? 1 mais a taxa real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação, 1 mais igual a 1 mais a taxa aparente. Bom, quem é a taxa real? Já vimos no problema, né, que a taxa real, vamos voltar aqui,
taxa real, não é, foi de 30% e a inflação 15%. Então, podemos colocar logo 0,3. Taxa de inflação 0,15. Temos então, né, a taxa aparente a ser calculada. Bom, resultado 1,3, que multiplica 1,15 igual a 1 mais a taxa aparente. Vamos ver o resultado de 1,3 vezes 1,15, multiplicando 1,3 vezes 1,15, não precisa vírgula embaixo de vírgula, vai ficar 5 vezes 3, 15, 5 vezes 1, 5 e 1, 6, depois 3 e 1, e novamente 3 e 1. Então, o resultado disso, 5, 9, 4, 1. Conte as casas decimais, 1, 2, 3 casas decimais, 1, 2, 3 casas decimais, 1,495. Então, 1,495 menos 1 será a nossa taxa aparente. Significa que a taxa aparente foi de 0,495. É a taxa aparente. Multiplicando por 100 para obter em porcentagem, a taxa aparente, multiplicando por 100, move vírgula duas vezes, 49,5%. Essa é a taxa aparente, ou o custo efetivo da operação. O custo efetivo da operação, do investimento, é de 49,5%. Tudo ok? Última etapa, o método rápido, e aí fechamos esse bloco de aula. Não esqueça, tudo que está sendo feito tem que ser refeito, né? Estou fazendo aqui, você vai anotando no seu caderno, tá certo? Olhando como é que faz, incluindo os cálculos, e refazer tudo sem calculadora, tá? Sem calculadora. Certo? Pega a apostila de matemática financeira, está toda comentada para poder treinar, e é esse o caminho. Tá? Pega as questões, né, de provas, que também estão sendo resolvidas, né? Tem os vídeos de resolução de questões, e esse é o caminho para você realmente aprender matemática financeira, tá bom? E conquistar a sua vaga no serviço público. Bom, minha gente, vamos para a última etapa do nosso cálculo, né? Pelo método rápido. Pelo nosso método rápido, não esqueça, na parte superior, a taxa nominal, que é o mesmo que taxa aparente, que é o nosso custo efetivo, que é o que eu quero agora. Partindo de 100. Bom, eu não sei qual é o resultado, é o que eu quero obter. Então, eu vou usar as duas taxas dadas, tá bom? Uma de 15% e outra de 30%. Vamos calcular? A ordem aqui pouco importa, pode usar qualquer uma delas, tá? Podemos primeiro, né, calcular, usar a taxa de inflação, que foi de 15. 100 mais uma taxa de inflação de 15, significa mais R$15, irá para R$115. E depois, né, a taxa real, que é o mesmo que a taxa efetiva, que é o mesmo que o custo real efetivo, que foi, né, de 30%. Bom, então temos que calcular 30% de 115. Vamos fazer a conta? 30% de 115 será 30 sobre 100 vezes 115. Ó. Corte um 0, multiplique 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 3 vezes 1, 3. Então, ó, dividido por 100. Por 100 não, por 10. Resultado, 34,5%. Bom, 34,5%, não é 34,5%, ou R$ 34,50, é valor monetário. Bom, se eu calcular 30% de 115, eu tenho que adicionar aqui R$ 34,50. Então, 115 mais os 34,50 vai me dar R$ 149,50. Olha só aqui a taxa aparente. Passamos de 100 para 149,50. Qual foi a taxa nominal, ou taxa aparente, ou o custo efetivo? Essa diferença, 149,50 menos 100, então foi 49,5%, né, por cento. Tudo ok? Basta olhar a diferença entre esses dois números, 149,50 menos a partida que foi 100, que o aumento foi de 49,50%. Tudo ok, minha gente? Espero que você tenha acompanhado nossa aula de custo financeiro. Esse tipo de questão é muito comum nas provas de concurso público e faremos, né, na resolução das questões de provas
né, que serão gravadas, né, estará disponível para você. Até o nosso próximo encontro.